Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está me assistindo. Sejam todos bem-vindos. Estou com muitas saudades de todos vocês, né? Estamos de volta às nossas aulas, agora de uma maneira diferente, mas eu espero que tudo corra bem, que tudo dê certo. Espero que estejam todos bem, a família de vocês também, certo? Qualquer coisa, falem com a gente, né? Qualquer pessoa da família intensiva, vocês sabem que estamos todos juntos. Essa aula é no intuito de revisão, né, já que estamos voltando das férias, entre aspas, né, que não foram férias, mas eu espero que vocês tenham pelo menos comido bastante, como eu fiz, eu comi bastante, tenham pelo menos curtido as pessoas que estão em casa com vocês. A revisão de hoje é sobre potenciação e radiação. Eu vou ficar revezando aqui entre o slide e entre o livro, certo? Eu vou abrir o livro digital, que fica melhor para a gente trabalhar. Potenciação e radiação nós já vimos, eu estou aqui para revisar. Uma das primeiras coisas que nós temos que revisar é o que é uma potência, que nada mais é que uma multiplicação várias vezes de um mesmo fator, de um mesmo número por ele mesmo. Esse mesmo número que nós ficamos multiplicando por ele mesmo é chamado de base da potência, e a quantidade de vezes que nós multiplicamos esse fator por ele mesmo é o n, que a gente chama de expoente. O númerozinho que está aqui em cima, ele diz quantas vezes você vai multiplicar esse mesmo fator. Tem várias maneiras de você ler. Eu posso ler, por exemplo, 3 elevado a 3, ou eu posso ler aqui 3 ao cubo, ou 3 à terceira, ou ainda posso dizer que esse número, que esse expoente aqui é a terceira potência de 3. Aqui eu posso falar que é a terceira potência de 4. Outra forma de ler é, se tiver um 2, eu falo ao cubo, ou se tiver um 2 aqui, eu falo ao quadrado. Se tiver um 3, eu falo ao cubo. Se tiver 4, eu falo à quarta. E assim por diante. Se tiver um 5, eu falo à quinta. Né, e por aí vai. Então, lembre-se, não é 3 sobre 3. Não é 3 vezes 3. É 3 elevado a 3. Aqui também não é 4 sobre 3. Não é 4 vezes 3. É 4 elevado a 3. Se com relação a sinal, se ele está dentro do parênteses, então ele faz parte da base. Se ele está fora do parênteses, então ele não faz parte da base. Por exemplo, tem um menos aqui fora. Ele não faz parte da base. Então eu deixo ela aqui fora. A base é o 5, então eu repito o 5, é o meu fator, vou repetir ele aqui conforme o expoente. O expoente é 2, então eu repito o 5 duas vezes. Ó. Vou mantendo o sinal aqui, resolvo a potência e deixo o sinal aí. Certo? Agora, se ele está dentro do parênteses, então eu levo junto. Então, a base é menos 5, vou repetir o menos 5 aqui, no caso, duas vezes. Aí lembra do sinal, ó, faz o número primeiro, 5 vezes 5 dá 25, e menos com menos dá mais. Ou então lembre-se, se o expoente for par, a potência é sempre positiva, o resultado final da potência sempre será positiva. Agora, quando o expoente é ímpar, depende do número que está aqui dentro. Se for positivo, continua positivo. Mas se for negativo, o expoente for ímpar, então o resultado é negativo. Vamos voltar lá no slide. Aqui. Vamos resolver aqui junto comigo. O menos está aqui fora. Então, ele não faz parte da base. Então, eu boto ele aqui. Resolvo a nossa potência aqui, que é 6 ao quadrado. É 6 vezes 6. 36. Aqui ele faz parte da base, então vai junto. Faça um bom uso, sempre faça bom uso do parênteses. Agora, então 6 vezes 6, 36, menos com menos, mais. Aqui, ó, menos 3 ao quadrado, o menos também faz parte da base. Se você não quiser fazer menos, repetir menos 3 vezes menos 3, lembre-se, se aqui é par, o resultado é positivo, e 3 ao quadrado dá 9. Aqui, novamente, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho menos 3 ao cubo, menos 2 ao cubo. O menos faz parte da base que está dentro do parênteses, então menos 2. Repito a nossa base aqui 3 vezes, ó. Repetir a base 3 vezes. Então vamos lá, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Jogo de sinais agora, menos com menos, mais com menos, menos. Ou como eu falei, ó, quando o expoente é ímpar,
e aqui é negativo, vai continuar negativo. O menos aqui está fora. 2 ao cubo é 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aqui eu tenho dois sinais a observar. Então, esse que está aqui fora, deixa ele aqui fora. Vamos resolver essa potência. É menos 5 elevado a 3. Então, boto aqui menos 5 com bom uso do parênteses, 3 vezes. O menos que está aqui fora, continua aqui fora. Vamos ver aqui quanto é que dá. 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, vai dar menos 125. Esse menos daqui de fora, com o menos do resultado da nossa potência, menos com menos, mais, então, mais 125. Ou simplesmente 125. Aqui, ó, 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125. Aqui, mesma situação, tem um menos aqui fora, deixa aqui fora. Resolvendo essa potência, veja só, se o expoente é ímpar, aqui é negativo, continua negativo. E 3 elevado a 3, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, 27. E menos com menos, mais. Então, 27 positivo. O menos está aqui fora, continua aqui fora. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo depois. Vamos voltar lá no livro. Propriedades da potência. Se você tiver, vamos analisar primeiro quando nós estamos relacionando potências que têm as mesmas bases. Se eu estiver multiplicando várias potências, então de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, né? São propriedades que nos ajudam a simplificar as coisas. Por exemplo, se eu tenho 3 ao quadrado e 3 ao cubo multiplicando, eu vou repetir a base, que é o 13, e vou somar os expoentes. Ó, 2 mais 3, 5. Aqui a base é menos 2. Eu repito menos 2. E como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Ó, 3 mais 5. Vamos lá. O inverso de multiplicar é dividir. E o inverso de somar é subtrair. Então, quando eu tiver uma divisão de potências de mesma base, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Por exemplo, eu tenho aqui... Temos aqui 3 elevado a 6... dividido por 3 elevado a 3. Poderia estar escrito assim também, né? Na forma de fração. Também é uma divisão, né? Então, veja só. Se você fosse resolver aqui sem lembrar da propriedade 3 elevado a 6, dá uma potência do valor alto. 3 ao cubo também já dá um pouco de trabalho. Depois você teria que fazer essa divisão aqui, então ia demorar bastante tempo. Então, se você lembrar da propriedade, facilita os cálculos. Você vai manter a base e subtrair os expoentes. Subtrair o primeiro expoente menos o segundo expoente. Ou de cima menos o de baixo, né? Aí 6 menos 3 dá 3 e 3 elevado a 3 dá 27. Então, querendo ou não, dá um cálculo bem menor. Potência da potência, que é quando já aparece expressões numéricas. Eu posso ter dentro do parênteses uma potência, aí fora do colchete outra potência, fora da chave outra potência e assim vai. Então, se eu tiver várias potências de uma mesma base, como é que eu posso transformar isso numa potência só? Eu vou repetir a base, vou manter a base da primeira potência e vamos multiplicar os expoentes que estiverem aí, ó. Eu tenho 3 elevado a 6 e fora eu vou ter que pegar esse resultado e elevar ao quadrado. Então, se eu quero transformar isso numa potência só, eu mantenho uma base e multiplico os expoentes. Então, essas três são as três propriedades para mesmas bases. Se eu tenho bases diferentes em uma multiplicação ou um quociente, ó, aqui eu tenho bases diferentes e o mesmo expoente. Então, eu pego esse expoente e coloco igualmente para os dois, ó. Se eu tenho 3 ao quadrado, 3 vezes menos 2 ao quadrado. Aí eu saio distribuindo assim, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 3 aqui ao quadrado. Então, eu tenho que fazer o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado também, porque esse é o expoente para os dois. Então, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado.
Aí vai dar 4. Esse dá 4. Vai dar 4 e 3 ao quadrado vai dar 9. Aí 4 vezes 9 dá 36. Dependendo do problema, às vezes vai ser interessante você separar. E dependendo do problema, vai ser interessante você separar os dois, como eu fiz aqui. O quociente é da mesma forma. Se você tiver, por exemplo, 3 sobre 2, isso aqui é elevado a 3. Ao invés de você fazer, por exemplo, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, 3 vezes, como está escrito, por exemplo, nesse exemplo aqui embaixo, você pode simplesmente separar. Ó. Faz o primeiro elevado a 3, o numerador, e o denominador também elevado a 3, ó, mesmo expoente. Aí, 3 elevado a 3 dá 27 e 2 elevado a 3 dá 8. Vamos fazer junto esse exemplo aqui, ó. Eu tenho que identificar qual propriedade eu uso em cada problema e depois relacionar com a solução. Aí vamos ver aqui, ó, temos 5 elevado a 8 e 5 elevado a 1. É um produto e bases iguais. Então eu procuro qual é a propriedade, é essa daqui, ó. Bases iguais e uma multiplicação. O que é que se faz? Mantém a base e somos expoentes. Então mantém a base, que é 5, e somos expoentes. 8 mais 1, 9. Então aqui eu venho e escrevo a propriedade que eu usei na letra A. E aqui eu coloco a solução que deu na letra A. Nessa aqui nós temos bases iguais e uma divisão. Na divisão fazemos o quê? Mantemos a base e aqui fazemos um expoente menos o outro. Então vamos lá. Mantém a base, subtrai o expoente. 7 menos 2, 5. Então aqui eu venho e coloco na letra B. Usei essa propriedade e a solução da B é essa daqui. Nessa aqui nós temos uma potência aqui dentro do parênteses e fora tem outra potência. Então é potência da potência. Fazemos o quê? Mantemos a base e multiplicamos o expoente. Então mantém a base e os expoentes são 3 e 3. 3 vezes 3, 9. Então novamente aqui eu anoto a propriedade que eu usei na letra C e aqui eu coloco o resultado. Nessa aqui temos bases diferentes e um único expoente. Eu pego esse expoente e coloco para os dois. Eu tenho que fazer 2 elevado a 2 e tenho que fazer o 5 também elevado a 2. Qual foi a propriedade que eu usei? Essa daqui. E qual foi a solução? Essa daqui. E na letra E, mesmo esquema da D. O expoente é 4 e temos dois números aqui. Então temos que fazer o de cima elevado a 4 e o de baixo também elevado a 4. Qual foi a propriedade que nós usamos? Essa. E qual é a solução? Essa. Raízes. Nós temos que lembrar que radiciação é a operação inversa da potência, assim como somar e subtrair são operações opostas, assim como multiplicar e dividir são operações opostas. Por exemplo, se nós fizermos assim, que 2 vezes 5 é igual a 10, pronto. Eu fiz uma multiplicação nessa direção aqui, eu fiz uma multiplicação. Se eu fizer o inverso, eu faço uma divisão. Por exemplo, se eu faço 10 dividido por 5 dá 2, ou se eu faço 10 dividido por 2 dá 5. Então, ó, o inverso da operação que eu fiz de multiplicação é uma divisão. A radiciação é uma operação inversa da potência. Por exemplo, para a raiz de A ser igual a B, significa que B elevado a N tem que ser igual a A. Por exemplo, a raiz... Nós lemos raiz cúbica, já que aqui é um 3, de 8. É igual a 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, são operações inversas. Nós conhecemos o N
e conhecemos o A. É como se eu te conhecesse o expoente e conhecesse o resultado da potência e estivesse procurando pelo fator. Então, procurar pelo fator é extrair a raiz desse número. Certo? Então, raiz quadrada, eu tenho que lembrar das potências ao quadrado. Raiz cúbica, eu tenho que lembrar das potências ao cubo. Raiz quarta, eu tenho que lembrar da potência à quarta. E assim por diante. Quais são os detalhes que eu tenho que lembrar? Que se for uma raiz quadrada ou uma raiz que o número daqui seja par, aqui dentro só pode ter número positivo. Se aqui for um número ímpar, tipo raiz cúbica, quinta, sétima, for um número ímpar, aí não. Aí dentro eu posso ter positivo e posso ter número negativo. Se fosse, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8, aí seria como resultado menos 2. Porque se eu fizer menos 2 ao cubo, vai dar menos 8. Então, tenho que lembrar desse detalhe. E para ajudar nos cálculos, ajuda a lembrar dos quadrados perfeitos. Ó. Se eu fiz aqui 1 ao quadrado até 10 ao quadrado. E aqui anotei os resultados. Então, esses números aqui são chamados de quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É um número que pode ser escrito como alguma potência ao quadrado. Ou eu posso falar que um quadrado perfeito é um número que possui raiz quadrada. Então, 9 ao quadrado é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. E assim vai. 6 ao quadrado é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Da mesma forma, para os cubos perfeitos. Eu escrevi os cubos perfeitos aqui de 1 até 10. Fiz 1 ao cubo, 2 ao cubo, até 10 ao cubo. Então, ó, qual é o raciocínio que eu tenho para a raiz? Que se eu faço a raiz cúbica de 64, é 4. A raiz cúbica de 27 é 3. Então, isso é o que nós falamos de extrair a raiz do número. É lembrar do número da potência. É lembrar qual é o número que é elevado a 3 dá 27. Resolvendo aqui alguns exemplos. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9, porque 9 ao quadrado é 81. Qual é a raiz cúbica de 27? É 3, porque 3 ao cubo é 27. Se eu tenho números maiores, eu posso usar um truque, sempre lembrando dos quadrados perfeitos e dos cubos perfeitos. Por exemplo, 4.900. Eu não sei de cabeça a raiz quadrada, mas eu posso lembrar o seguinte, eu posso fazer o seguinte. Um truquezinho aqui para resolver. 4.900 pode virar 49, já que são 2 zeros ali, vezes 100. Aí perceba que 49 é um quadrado perfeito e 100 também. Se você pegar a raiz quadrada de 49 é um 7 e a raiz quadrada de 100 é 10. Agora faça 7 vezes 10 vai dar 70. Então a raiz quadrada de 4.900 é 70. Se você ficar com alguma dúvida quando aplicar o truque, então, faça 70 ao quadrado para conferir. Já que é raiz quadrada, você tem que fazer esse número ao quadrado. Então, é 70 vezes 70. Ó. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 7 dá 0. 7 vezes 0 dá 0. E 7 vezes 7 dá 49. Olha só. Conferiu. Então, a raiz quadrada de 4.900 é 70. Vamos aplicar esse truque quando o número é maior. Temos aqui 640 mil. Eu posso fazer o seguinte, ó. 64 e agrupei de 2 em 2 zeros, ó, vezes 100, vezes 100. Perceba que se você fizer multiplicar aqui, volta a ser 640 mil. Perceba, a raiz quadrada de 64 é 8, a de 100 é 10, a de 100 é 10. Aí 8 vezes 10 vezes 10 dá 800. E se você fizer 800 ao quadrado, vai dar justamente esse número aqui. Então, a raiz quadrada desse número aqui é 800. Se for a raiz cúbica, olha só uma aqui. Vamos ver a raiz cúbica. Eu tenho que lembrar dos cubos perfeitos. Se eu separar aqui em dois números, eu posso, já que é 216 mil, posso ficar com 216 e o 1000. Perceba que os dois são cubos perfeitos. Se você voltar lá na tabela, você vai ver que a raiz cúbica de 216 é 6 e a raiz cúbica de 1000 é 10. E 6 vezes 10 é 60. E se você fizer 60 ao cubo, você vai ver que dá
esse número aqui. Então, a raiz cúbica de 216.000 é 60. Por hoje é só, gente. Um grande abraço, um beijo, até a próxima aula. Se sintam abraçados, estamos juntos. Contem comigo para qualquer coisa. Se tiverem dúvidas, né? Eu estou à disposição de vocês, né? Se previnam, não deixem o vovô e a vovó saírem de casa, certo? E um abraço a todos.